Oi, gente, a paz do Senhor. Vamos lá para mais um vídeo. Lembrando que nós estamos no arrebatamento, fomos arrebatados, estamos no céu, bodas, aquele momento de celebração. Agora nós estamos lá com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. E qual é o outro momento que nós iremos vivenciar? É o tribunal de Cristo. Essa palavra, na verdade, ela só aparece em um momento na Bíblia. E ele tem um contexto bem específico mesmo. A primeira passagem que nós iremos ler é 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, com a Bíblia toda marcada aqui. 2 Coríntios 5:10, que fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tribunal de Cristo. Então não esqueçamos aí dessa referência aqui em 2 Coríntios. Um outro momento que a gente precisa ler, uma outra passagem que a gente vai ler, é Apocalipse 22:12, que fala, né? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar a ideia de que esse tribunal de Cristo aqui é um momento de condenação. Não é. Por que eu falei que a única passagem é essa daqui de 2 Coríntios? E ele tem um contexto muito específico. Esse tribunal de Cristo, né, ele no original grego, ele significa bema. Estou aqui com a palavra-chave de novo, significa bema. E esse tribunal de Cristo era um momento em que Paulo, dentro do contexto romano, ele era um momento em que as pessoas elas seriam galardoadas, elas receberiam coroa. Tribunal era um lugarzinho um pouquinho mais alto que os outros, não era um juizado como a gente vê ou como a gente pode pensar, era um lugar mais elevado em que uma pessoa ela recebia aqueles homens que passaram pelos Jogos Olímpicos, por exemplo, ou que passaram por alguma situação, e ele vai agora coroar aquelas pessoas, ele vai galardoar aquelas pessoas. Então ele entrega aquela coroa, né? A gente vai falar um pouquinho de coroa mais na frente, mas que não é uma coroa de ouro, nananã, era aquela diademazinha de louro, né? Aquelas folhinhas de louro que a gente já viu talvez muito isso aí nas imagenzinhas, né? Aquela folha de louro que você coloca sobre a cabeça da pessoa para dizer, olha, você fez algo bom, você fez algo positivo, você ganhou algum evento e agora você está ganhando isso como uma recompensa. Então, o Tribunal de Cristo não é um momento em que eu vou ser condenado, eu vou ser julgado, não. A única coisa que vai estar em questão é o que você recebe e o que você não recebe por aquilo que você fez e por aquilo que você não fez ou deixou de fazer. E aí a gente passa para a nossa próxima passagem, que é 1 Coríntios 3. Eu amo muito essa passagem. A gente vai fazer a leitura do 9 até... por mim a gente pode ler até o 14. Do 9 até o 15. Vamos ler até o 15. Por que a gente vai fazer essa leitura? Porque aqui a gente vai ter os critérios, vai ver quais são os critérios para receber esse galardão, para receber essa recompensa. Porque quando a gente fala em Tribunal de Cristo é esse momento. O momento de receber, de partilhar as recompensas ou o galardão. E aí aqui está o critério. Do 9 até o 15 ele fala: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, aqui Paulo falando, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, cada um tem a responsabilidade de edificar sobre o fundamento que foi colocado. Qual é o nosso fundamento? É Cristo. É a palavra. Como é que a gente vai edificar sobre esse fundamento? Então ele está falando, né? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então ele usa elementos de construção para dizer a gente é que define como é que a nossa construção vai ser feita. O que é que a gente faz em cima daquilo que nós recebemos como base, como fundamento. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o que é que ele está nos dizendo aqui? Olha, o galardão,
a recompensa pelas obras não tem nada a ver com a salvação. Estamos salvos. Por que estamos salvos? Fomos arrebatados, estamos no céu, todos estão salvos. O momento de receber o galardão, o momento de receber a recompensa, é aquele momento em que sim, será observada as nossas obras. Aquilo que nós fazemos agora, porque a obra, ela é uma manifestação, ela não pode, se eu não fizer a obra, eu não vou ser sábio. Isso aí é tema de outro vídeo que eu acredito que eu já tenho até aqui falando sobre isso, né? Mas a obra, ela é algo que manifesta. Se eu sinto no meu coração a alegria da salvação, eu faço as melhores obras possíveis. E isso terá uma recompensa ou não. Porque se eu fiz coisa boa, sim, terei recompensa. Se eu edifiquei como se fosse pedras preciosas, ouro, prata, isso permanece. Agora, se eu fiz obras de palha, que foi para os outros ver, não, tô fazendo coisas boas aqui, mas não é porque eu tenho coração genuíno, alegria genuína, não pode bater no microfone. Alegria genuína de fazer aquilo, é só para outras pessoas verem? Isso vai se queimar quando for o momento de ser provado. Então, o momento do tribunal de Cristo é esse, é o momento em que a igreja ela vai ser galardoada, em que ela vai receber a sua recompensa. E que recompensa, que galardão é esse? Né? A gente falou aqui da coroa, e aí eu vou citar algumas passagens que falam sobre a coroa. Né? A gente tem 1 Coríntios 9, o versículo 25, que diz, 9:25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, estamos em busca de uma coroa incorruptível. Ele fala aqui. A outra passagem é... Eu vou ler logo aqui 1 Tessalonicenses, é essa mesmo. 1 Tessalonicenses 2:19, que fala: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, coroa novamente aqui, coroa de glória. É a outra passagem, 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8, que fala assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, nós receberemos a coroa que nos está preparada. Outra passagem é Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí outra passagem que nós vamos ler também é 1 Pedro 5:4, que fala: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eita, que maravilha, todo mundo agora querendo coroa, né? Como não querer coroa? Então, estamos falando da recompensa que nós receberemos pelas nossas obras. Agora, eu preciso só ressaltar, quando falo em coroa, não fique pensando, eu vou receber coroa de ouro, eu vou receber coroa de diamante, coroa de não sei o que, com pedrinhas. A Bíblia, ela não deixa clara, mas ela fala em coroa de glória, ela fala em coroa de justiça, ela fala em algo que é incorruptível. Ouro, prata, nananana, todas essas coisas são corruptíveis. Então, quando a gente fala em coroa, a gente está falando aqui, ó, em algo que vem sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Então, nós podemos pensar que, para além de algo físico, corruptível e invisível, é algo que a gente tem internalizado aqui dentro. É uma mente, sabe? Sabe aquela... A gente não ouve dizer que a gente só usa 10% do nosso cérebro, é a capacidade humana. Nós não sabemos se o que o Espírito Santo exatamente está falando aqui é de um aumento da nossa capacidade, porque nós temos que lembrar com o nosso corpo transformado. Para viver o quê? Porque depois da grande tribulação aqui na Terra, que a gente tiver no céu, que a gente sair, a gente entra no período do milênio. Então, nós teremos que estar também preparados para viver esse tempo de restauração da Terra e para servir nesse tempo de restauração da Terra. Então, nós não sabemos exatamente, quando for falar em coroa, não fique focada, eu quero brilhante, eu quero esmeralda, eu quero não sei o quê. Tudo isso é corruptível. E aquilo que nós iremos receber é algo incorruptível, assim como o nosso corpo será incorruptível, aquela coroa, essa coroa, esses diademas, sabe? Esses louros que nós iremos receber, será com certeza alguma coisa incorruptível para a justiça, para a glória de Deus. Não para brilho nosso, para enfeitar e simplesmente enfeitar, mas também para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo, para cumprir uma função, quando nós entrarmos no milênio. Isso aí é coisa que eu vou falar mais na frente, mas já adianto um pouquinho para vocês. Então, saibam que Tribunal de Cristo não é momento de sentença, você serve, você não serve, não.
É um momento em que todos lá já salvos, já como noiva, casamos nas bodas e tal, vamos receber agora nossas diademas, nossas coroas, nossos adornos, sejam aqui na mente ou seja uma coisa aqui por fora, que eu não acredito muito, mas sejam esses diademas, essa recompensa como for, que nós estamos aguardando, elas são frutos daquilo que nós fazemos aqui agora. Então temos que ter isso em mente. Eu vou fazer porque eu quero ganhar coroa. Não. Vou fazer porque eu sinto a alegria da salvação em mim. Isso me faz desejar, sabe? Fazer para o meu Deus, para alegrar o seu coração. Então, esse é o momento aí do Tribunal de Cristo. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, acho que a gente já entra na grande tribulação. E sair do céu para terra. Misericórdia.